Aleluia. Santa Maria Cristo, Pai do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de estar pregando esse domingo. É engraçado, pode parecer que não, mas tem sonhos que a gente até esquece e Deus vai realizando. Eu tinha um sonho de pregar domingo de ceia. Era um sonho. E Deus realiza sonhos. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse domingo de ceia, podendo trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir comigo lá em Lucas 22. Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Toda palavra que Deus me dá para pregar, Ele me dá um tema. O tema hoje, eu estou com o seu irmão do lado, fala assim: tem lugar na mesa. Fala mais forte: tem lugar na mesa. Aqui é a mesa montada. Mesa fiel. Glória a Deus, aleluia. Lucas 22, versículo 14. Se você achar um irmão sem a Bíblia do lado, chegue perto. Momento de comunhão. Glória a Deus. Vou estar lendo. O título diz assim: a ceia do Senhor. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse: quando intensamente desejai comer convosco esta Páscoa, intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, e tendo dado graça, disse: tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria ser considerado o maior. E ele disse: os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós. Mas o maior entre vós será o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior que está à mesa, ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Falar sobre ceia é interessante, né? Eu olho essa mesa da ceia, me dá uma alegria de saber que hoje eu estou ceando aqui, em memória dele, como memorial. Um dia eu não vou estar mais como memorial, eu vou estar frente a frente com o Mestre. Vocês já pararam para refletir sobre isso? É como se aqui, pastora, fosse um treino. É um treino. É um treino para a gente estar santificado. Por que a ceia é sempre no começo do mês? Para os irmãos se santificarem, chegar o mês já santificado para poder comer da ceia. Hoje a gente come aqui da ceia, junto com os irmãos, a comunhão. Um dia a gente vai comer lá no céu, junto com os irmãos. Mas já não vai ser mais em memória dele, vai ser com ele. Vai ser ao lado dele, vai ser à frente dele. A gente vai ter essa sensação que os discípulos tiveram, os 12, de estar à mesa com ele. Um dia vai ser a gente podendo cear juntamente com ele. Glória a Deus. Glória.
Jesus reúne os 12 discípulos para cear. E aqui já vai uma palavra. Mesa é um lugar de comunhão. Como é que está a sua comunhão? Eu não digo nem só aqui. Como é que está a sua comunhão em casa quando você vai jantar? Quando você vai almoçar? Será que é um aqui, outro ali, um no quarto, um na sala? Ou será que você senta à mesa para jantar? É importante isso. Lembro que lá em casa, ninguém sentava à mesa para jantar. E eu sempre sentava à mesa. Um dia, com aquela esperança de ser igual comercial de margarina. Um dia ter toda a minha família sentada à mesa jantando comigo. E foi acontecendo aos poucos. Minha avó começou a sentar à mesa, porque via meu esforço. Aí meu irmão começou a sentar à mesa também. Meu padrasto começou a sentar à mesa. Minha mãe começou a sentar à mesa. É algo lindo. Não é sempre que acontece. Mas quando acontece, dá uma alegria no coração. Porque era algo que nunca acontecia. E às vezes as coisas viram rotina. Por exemplo, todo ano, todo mês, a gente ceia. Mas às vezes a gente não entende qual a importância da ceia. Não é somente chegar aqui domingo, cear, e sair daqui e fazer as mesmas coisas. No outro domingo vir, cear, e voltar a fazer a mesma coisa. A gente é pecador, a gente sabe que vai errar. A gente sabe que vai cair. Mas cear é mais importante do que isso, é lembrar. Lembrar, é a memória. Lembre dele, porque ele lembra de você. Porque se você está aqui é porque ele lembrou de ti essa noite. Mesa também é um lugar de intimidade. A Bíblia diz que Jesus reúne os 12. Ele não reúne 30, ele não reúne 40, ele não reúne 80. Ele não enche a casa, a mesa, não. Ele reúne 12. Nem todo mundo você vai chamar para sentar à mesma mesa que você. A tua mesa não precisa estar lotada para a presença de Deus estar ali. Pelo contrário, é melhor uma mesa vazia do que uma mesa cheia de escarnecedores. Chame para a sua mesa somente aquele que Deus permitir que entre na sua casa para cear junto contigo. E aí me lembra, sempre eu lembro dessa passagem de Jairo. Jairo vai até Jesus e fala: minha filha está morta. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que a casa dele estava cheia de gente. E muitos zombavam, estava muito cheia a casa, e Jesus manda todos para fora. Jesus pega o pai e a mãe da menina, leva para o quarto, cura a menina e fala assim para eles: não fala o que aconteceu aqui, lá para fora. Só que a menina estava morta, e todo mundo falava que a menina estava morta. Então se ela saísse viva, que diferença iria fazer se eles falassem ou não falassem? O problema que eu entendo nessa passagem é: o teu particular você não fala com Deus, o teu resultado eles veem. Aquilo que você faz no secreto, Deus te honra pessoalmente, Deus te honra em público. Isso é bíblico. Buscai no seu quarto, no teu secreto, porque Deus te honra. Jairo e a esposa dele não precisaram sair daquele quarto falando: olha, mestre curou minha filha. Não, a filha saiu como testemunho vivo. Na sua casa, separe quem vai sentar à mesa contigo. Mesa é um lugar de excelência. Mesa é um lugar de intimidade. Nem todos que sentam à tua mesa é teu amigo. E esse é um exemplo muito claro aqui. Os 12. Tinha 12 sentados à mesa de Jesus, mas tinha um traidor. Dos 12, um era traidor, sobrava 11 ali. Mas nem todos que estavam ali tinham intimidade com o mestre profundo. Somente 3 tinham intimidade com ele, que era Pedro, Tiago e João. Todo lugar que você via que Jesus ia, ele levava Pedro, Tiago e João. Ele ia orar, levava Pedro, Tiago e João. Ele ia pescar, levava Pedro, Tiago e João. Aí eu aprendo uma coisa: nem todos aqueles que andam contigo são teus amigos. Nem todos que estão no seu trabalho são teus amigos. Você pode ter somente 3, mas esses 3 foram selecionados por Deus. Você pode ter somente um, aquele amigo mais chegado que o irmão, mas esse amigo foi selecionado por Deus. Não queira carregar uma multidão de falsos amigos por aí, porque no primeiro tropeço ele vai ser o primeiro a te acusar. Cuidado com quem você coloca para sentar-se à mesa contigo. Quando reúne os 12, a Bíblia vai contar
lá em Lucas 22:19, logo no começo, que Jesus pega o pão e parte, e reparte na mesa. É interessante saber que o mestre ele poderia ficar com a maior parte. A Bíblia conta que Jesus é o sacerdote maior. Está lá em Hebreus. Mas é interessante que a Bíblia vai contar como o sacerdote eles ficavam com a melhor parte. Você sabia? Quando eles ofereciam o sacrifício, a melhor parte ia para o sacerdote. O resto ia para aquele que sacrificava. E quando Jesus senta à mesa com os discípulos, estavam lá os 12, mas ele parte por igual. É muito interessante isso. Porque para Jesus não tem maior e menor no reino. Somos todos iguais. Quem crê nisso? Eu creio. Não existe. Eles estão hoje tentando transmitir isso para vocês. Fiquem de olho, cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com as igrejas que você pisa e escuta algumas coisas. Muitos estão pregando como se a pessoa próspera fosse aquela cheia de Deus. Mas aquele irmãozinho que ganha alma para Jesus, que prega no ônibus, mas hoje está passando necessidade, ele não é cheio de Deus não. Quem é cheio de Deus é o empresário. Cuidado. Cuidado. Não adianta eu acumular riqueza aqui, pastora, nessa terra, e chegar lá e não ter meu nome sendo chamado por Jesus. Não adianta eu ter tudo, ganhar o mundo, mas perder a minha salvação. Então cuidado com aquilo que estão falando com você. Se você está passando hoje num momento de crise, pode ficar tranquilo, Deus está contigo. Não é somente na tua riqueza que Ele aparece, não. Não é quando você tem muito, se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho dinheiro para distribuir por aí, que Deus está comigo, não. É no meu íntimo e no meu particular. Eu posso não ter nada, mas eu tenho certeza da minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Isso estão esquecendo. Estão esquecendo, e eu faço uma pergunta hoje. Da mesma forma que Jesus subiu numa jumentinha para ir até Jerusalém, será que se ele viesse hoje numa Fiat Uno, entrasse dentro de uma igreja com uma camisa simples, será que receberiam ele como Rei da Glória? Meu Deus, é forte. Que isso, gente? O problema é que a gente vê tudo muito palpável. Ele é rico, então ele é cheio de Deus. Ele abriu uma igreja gigantesca, então ele é cheio de Deus. Aquele pastor deu isso aqui, porque ele abriu uma igreja gigantesca. E aquela igrejinha ali, poxa, não cresce, é porque Deus não quer que cresça, não. É porque Deus sabe que aquela igrejinha está no ponto estratégico. E através daquela igrejinha, muitos vão se chegar a Jesus. É naquela igrejinha que as pessoas entram e têm liberdade de chegar até o pastor. Vai numa igreja gigante e tenta chegar até o pastor, para ver se você consegue. Vai no final do culto, pastor, quero falar contigo, tu não vai conseguir. E aqui não é uma crítica às igrejas grandes ou às igrejas pequenas. Aqui é uma reflexão. Às vezes a gente acha que uma igreja ela não cresce porque ela está num ambiente, vamos dizer, numa comunidade, num ambiente pequeno. Não, é porque foi propício de Deus colocá-la ali. Tudo tem um propósito do Senhor. A igreja é pequena, mas é cheia da unção. Nessa igreja pequena, Deus formou um grande pastor que está em igreja grande. Mas aquela igreja precisa ficar pequena ali. Então, partir do pão é muito importante. É muito importante essa passagem, porque Jesus poderia ter ficado com a melhor parte. Jesus poderia ter pego o maior pedaço de pão e para os discípulos ter dado qualquer pedaço. Mas não, ele se fez servo por você. O próprio Deus desceu e se fez servo por você, para que hoje você pudesse cear dessa mesa, para que hoje os teus pecados fossem perdoados. Glória! Aleluia! E eu pergunto, o que você tem partilhado com o seu irmão? Você tem partilhado uma mensagem de Deus com o seu irmão? Fica a outra crítica. O que mais você tem partilhado com o seu irmão? Mais palavras de Deus ou mais crítica política em grupo do WhatsApp? O que mais você tem levado para o seu irmão? Mais discussão ou mais a palavra de Deus? O que você tem partilhado com o seu próximo? É uma mensagem de Jesus? Como que as pessoas te veem lá fora quando você partilha as coisas? Você fala do amor de Cristo para os teus colegas de trabalho? Você fala do amor de Cristo para quem você conhece? Logo após partir o pão e entregar o cálice, ele fala: fazer isso em memória de mim. Hoje a gente está aqui, como eu falei, em memória dele. Glória a Deus, aleluia. Logo após, Judas
E o Judas pega no pão junto com Jesus. É interessante, né? A gente parar para pensar. Por que Jesus sabia que Judas era o traidor, estava à mesa? Ele não poderia falar, não, Judas, não quero mais que você se sente aqui. É para cumprir a palavra. A Bíblia, ela sempre tem uma continuidade. E lá no Salmo 23, versículo 5 vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha que forte. O traidor estava na mesa com Jesus. A palavra confirmando. Mas uma coisa que eu refleti, sabe, é que Jesus, ele poderia sim ter humilhado Judas ali na frente de todo mundo. Poderia sim ter expulsado Judas. Mas ele honrou o seu inimigo. Ele honrou, pastor, aquele que iria fazer ele ser torturado, fazer ele ser morto, fazer ele ser humilhado. E ele honrou. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? É porque na primeira oportunidade de honra de Deus na nossa vida, a gente quer humilhar aquele que nos humilhou um dia. A gente quer pisar naquele que não nos ajudou. Tem muito louvor que diz isso. Não vou citar aqui, mas fala. Se um dia eu passei na prova e ninguém me ajudou, na primeira oportunidade vai ver eu no palco. E você vai estar aí sentado. Cuidado com as coisas que você ouve também. A sua bênção não tem que ser para humilhar ninguém. Deus vai te exaltar, mas primeiro vai te ensinar a não pisar. O problema é que muita gente quer ter para pisar depois. Ana queria ter, sim, para a Penina ver que ela podia gerar. O dia que Ana entendeu que não era para a Penina ver, mas sim para a glória de Deus, Deus honrou Ana. Você vai ter, mas vai ser para a honra de Deus, não vai ser para pisar em ninguém não. Se teu inimigo passar fome, Jesus fala, deite comer. Se ele tiver sem roupa, deite vestir. Mas não pise nele. Deus prepara até os inimigos da gente, sabia? Porque ele sabe que os inimigos da gente vai fazer a gente buscar mais a Deus. Viva uma vida sem perseguição para ver se você vai estar vindo aqui direto. Viva uma vida só de bênçãos. Só de bênçãos. Carro do ano. Só de bênçãos. Mansão. Vamos ver se você vai estar vindo aqui direto. Sem perseguição. Infelizmente o ser humano é assim. Os teus inimigos, eles se aproximam de Deus. Não pise neles. Na primeira oportunidade, não venha pisar neles, não. Não venha orar para eles descer a sepultura, não. Não, você não é esse tipo de crente. Ore para ele se converter. Ore para ele mudar. Não pise no seu inimigo. Glória a Deus. Tem uma parte interessante também, que logo após Judas, Jesus ter estado perto de Judas na hora de pegar o pão, a Bíblia vai falar também que começa um conflito entre os discípulos. Um começa a perguntar quem seria maior do que o outro. Acontece isso muito na igreja. Não estou falando aqui não, tá, pastor? Não estou falando aqui não. Mas acontece muito em várias igrejas por aí, em vários lugares. Um querendo mostrar que é melhor do que o outro. No trabalho a gente chama de querer mostrar serviço. Aqui a gente chama de perseguição mesmo. Porque aqui não tem um maior do que o outro, não. Cada um tem uma função pré-determinada que Deus deu. A gente tem um professor de jiu-jitsu aqui, para honra e glória do Senhor. A gente tem professor de escola bíblica dominical aqui, para honra e glória do Senhor. Se me colocar para lutar com o professor de jiu-jitsu, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu vou perder, com certeza. Se me colocar para querer dar aula na função da professora de escola dominical, ela vai estar muito melhor, ela se preparou. Então cada um tem o seu chamado, cada um foi chamado de uma forma diferente. Então não existe ninguém maior do que ninguém. Eu lembro de Elias, quando Elias achou que estava grande. E Deus falou, tem muito mais ainda para ser levantado, calma. Você não está satisfeito com a tua função? Se você não está satisfeito, Deus vai levantar alguém no seu lugar. Você não é especial não, meu irmão. Você é apenas mais um no reino. Você não é o queridinho de papai, não. Você é apenas mais um no reino. Eu sei que é difícil falar isso, porque fere o ego de muita gente. De muita gente que está se iludindo, achando que é superior. Não, porque eu não saio de cima do monte, então comigo é diferente. Não, contigo a cajadada ainda é maior.
Porque se você não sai de cima do monte, lê a Bíblia todo dia contigo, então você tem que se cobrar muito mais. Eu aprendo, uma vez eu vi um estudo que falava, quanto mais a pessoa é ignorante, mais ela acha que sabe. E quanto mais a pessoa sabe, mais ela acha que é ignorante. Eu entendo assim que quanto mais a pessoa tem uma vida com Deus, busca Deus, mais ela vê que está distante. Mais ela vê que ainda precisa mais. Mas aquela pessoa que nunca busca, ela vai achar que está muito próxima de Deus, está pertinho de Deus. A gente precisa ter essa consciência. Eu preciso buscar, mas não é porque eu quero brilhar aqui na frente dos irmãos, não. Não é porque eu quero mais um carro eclesiástico, não. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ser cobrado por isso, inclusive. Então, a função de obreiro está maravilhosa para mim. Mas eu tenho certeza de uma coisa. No meio de tantos irmãos abençoados que a gente tem aqui, cada um você pode ter certeza, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Precisa de oração? A Bíblia diz, vai para o presbítero. Ele vai orar por você. A função dele é essa, maravilhosa. Precisa de levar a palavra de Deus para o teu trabalho? Chama a missionária, ela vai fazer uma missão lá. Cada um tem sua função. Uns são chamados para ser obreiros, outros para ser diácono e outros para ser mestre. Cadê os professores da casa do Senhor? Aleluia. Poucos querem essa função. Então cada um tem uma função importante. Isso não quer dizer ser superior. Isso quer dizer ser apenas mais um no reino dos céus. Então ali teve um conflito. Então mesa é um lugar de conflito. É interessante que no meio de um conflito sempre tem uma resolução depois. E no meio daquela discussão toda, quem é maior? Eu sou maior. Não, eu sou maior. Jesus fala, até eu me fiz de servo. Como é que vocês podem dizer que é maior? Meu Deus. O problema é que tem muita gente sentada na mesma mesa que você, comendo do mesmo pão que você, mas mesmo assim se acha melhor do que você. E são coisas assim que eu não consigo entender. Porque se fosse melhor do que você, eu não estaria sentado na mesma mesa que você. Se fosse melhor que você, eu não estaria comendo o mesmo pão que você. Então cuidado, na hora de você comer o pão da ceia e beber o cálice da ceia, para não se achar maior do que o irmão que está do seu lado. Quando você troca o cálice, isso é um simbolismo muito interessante que tem aqui na igreja. E você diz, preciso de você. Se você fosse maior do que o seu irmão, você não ia precisar dele. Um precisa do outro. Assim a gente cresce. Glória a Deus, aleluia. Mesa é um lugar de honra. Aleluia. Vou repetir. Mesa é um lugar de honra. Glória. Você pode ter certeza, se você decidir hoje sentar nessa mesa, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu digo isso? Lá em Mateus 22, já no finalzinho do capítulo, vai dizer assim, no 30, para que comais e bebeis a minha mesa, o meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Hoje, meus irmãos, hoje ele é nosso advogado, amanhã ele vai ser nosso juiz. Aleluia. Mas se a gente andar conforme a palavra de Deus, cumprir os mandamentos dele, viver uma vida de santidade, um dia, quando todos forem julgados no juízo final, você vai estar sentado ao lado dele. Aleluia. Você não vai precisar passar pelo juízo. A gente crê, a nossa linha de pensamento da Assembleia de Deus, que a igreja não passará pelo juízo. Seja você a diferença com Deus, porque você não vai precisar passar pelo juízo. Agora, se você for o juiz da terra, aí, meu irmão, só lamento, porque amanhã você vai passar por juízo. Se você for aquele que viu o pastor cair na primeira oportunidade, liga para todo mundo falando que o pastor caiu, se prepara, porque você vai ser aquele que vai ser o réu. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vê também. Às vezes, sendo sincero, às vezes Deus coloca coisa assim para a gente ver, que a gente tem que se fazer de cego. É assim. A gente vê um irmão cair, a gente vê, eu já vi até pastor. Mas eu paro para pensar assim, só eu vendo aqui. Fiquei refletindo, um dia aconteceu comigo isso, pastor que eu conhecia. Aquilo doeu na hora de ver o pastor caindo, doeu na hora de ver o pastor caindo.
Mas se depender de mim, ninguém vai saber quem é. Porque esse pastor está nas minhas orações. E o dia que ele for levantado, honrado de novo, ninguém precisa saber. Só que o problema é que o pessoal está usando isso aqui como arma. Na primeira queda de um servo de Deus, está filmado e sai distribuindo para todo mundo. Como se estivesse fazendo justiça. Você acha que essa é a tua justiça? Na primeira oportunidade estão apontando o dedo e acusando. Ninguém sabe a história daquela pessoa, mas estão acusando. Ninguém sabe por que aquela pessoa caiu, mas estão acusando. Pode ter certeza, você é o acusador, você é o juiz nessa terra, se prepara. Você vai ser o réu no juízo final. Cuidado com aquele que você aponta o dedo e acusa. É melhor ficar quieto, é melhor fingir que não viu, para não ser cobrado de você depois. Ore, aprenda a ter o particular com Deus. Dobra o joelho e ora para aquela pessoa que você acha que caiu. E ainda tem o pior, presbítero, o achismo. Eu acho que fulano está errado ali. Eu acho que fulano está fazendo as coisas certas. Esse é o pior de tudo. Ou aquela, me falaram que me falaram para eu falar isso aqui. Cuidado com a fofoca. Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. O problema é que gerações e gerações e gerações criaram pecados que são maiores do que o outro. Não existe não. Eu sei de um tempo que nas Assembleias de Deus o teu pecado era acusado antes de você ser. Levanta, fulano. Fulano está de disciplina por isso, por isso, por isso. Na maioria das vezes eram pecados de cunho sexual. Fulano está de adultério. Fulano está de fornicação. Mas eu não lembro de ver caso de, levanta aí, a irmã aqui está fazendo muita fofoca, está de disciplina há 2 meses. Não vi esse caso. Fulano aqui, levanta aí, fulano está dando lugar na pizzaria toda semana. Como se tivesse pecado maior do que outro pecado. E não existe isso. Claro que todo pecado tem consequência sim. Fulano que adulterou vai destruir não só o casamento dele, como pode destruir o casamento de outra pessoa. E isso é irreversível. Tem sua consequência? Tem. Mas isso não quer dizer que seja um pecado maior do que o outro. O problema é que a gente está acostumado com algumas práticas de pecado e diz que como se fosse normal. É engraçadinho você falar, crente não bebe, mas dá lugar. Dá lugar, toma vergonha na cara. Crente não tem que dar lugar na pizzaria, não. É direto, é um monte de crente glutão e acha normal. Se entupindo na Coca-Cola e acha normal, porque eu não bebo minha cervejinha, eu bebo Coca-Cola. Vai ter uma pedra nos rins abençoada. Cuidado com as suas práticas de achar normal, não é normal. Aquela fofoquinha ali é normal. Não tem ninguém vendo, vou falar mesmo. É normal. Cuidado, não é normal. Pecado não é normal. A gente não tem que normalizar. O pessoal fala, que o pecado favorito do crente é a fofoca. Olha que vergonha pra gente. Toda vez que você se vê fazendo fofoca, você lembra, crente é mal visto por isso, é melhor parar. É um monte de crente que compra e não paga também tem má fama. Mas isso aí, esse mistério eu já falei na última pregação, não vou me estender. Pecado é pecado. Não existe pecado maior, pecado menor, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Cuidado com as suas práticas, cuidado com aquilo que você acha normal. Tem muitas vezes a gente está fazendo as coisas no modo automático, está vendo que está errado, mas de tanto fazer errado acaba que vira certo. Cuidado com esse suposto certo aí, esse certo vai te condenar depois. É um culto de ser, meus irmãos, é para refletir mesmo. E aqui quando eu falo que mesa é um lugar de honra, porque ele está falando com os 12 discípulos. Vocês estiveram comigo no meu momento de provação, no meu momento de luta. E quem disse que Jesus não foi tentado? Que Jesus não passou aflição? Ele passou, mas ele tinha ali amigos com ele. Tinha João, que sentava assim e pegava e deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Tinha Pedro. Pedro simboliza a igreja. João é a mansidão, mas Pedro simboliza a igreja. Eu olho aqui para frente, eu vejo um monte de Pedro abençoado. Para a honra e glória do Senhor. Eu sou Pedro. Sou Pedro depois da conversão, tá? Pelo amor de Deus. Eu vejo um monte de Pedro abençoado aqui depois da conversão. Mas Pedro simboliza a igreja. Porque Pedro, ele sempre tinha um questionamento e sempre era resolvido por Jesus. Isso que é interessante, né?
Porque se não fosse Pedro fazer tanta pergunta para Jesus, talvez a gente não aprenderia tanto da Bíblia como a gente aprende hoje. Precisa de um Pedro no meio dos irmãos. Pedros são bênçãos. Às vezes é estressado, às vezes quer arrancar a orelha dos outros, tudo bem, mas é bênção. A Bíblia diz depois que até a sombra de Pedro curava. Primeiro ele arrancou a orelha, primeiro ele foi meio raivoso, mas depois até a sombra dele curava. Depois era um homem de atitude, pegava aquele homem que ficava pedindo esmola na porta do templo, puxava ele e curava. Era esse o Pedro. O Pedro que é considerado o primeiro bispo da igreja, é esse o Pedro. Mas era o Pedro também que arrancava a orelha dos outros. O problema é que os outros querem também lembrar do velho homem que você era. Quer lembrar, pô, fulano é uma bênção hoje na igreja, mas você lembra como ele era quando era desviado? O pessoal sempre gosta de lembrar, né? Fulano é uma bênção, né? Ele tá pregando, mas tu lembra como é que ele bebia? Sempre tem aquele que você lembra, esquece, você mesmo não esquece. A Bíblia diz que até teus pecados foram por má do esquecimento, ele nem se lembra mais. Mas sempre tem aquele amiguinho querendo lembrar do velho homem que você era. Cuidado com esses amigos também, tá? Eles ficam lembrando, bate uma saudade, daqui a pouco você está querendo voltar a ser o velho homem de novo. Hoje eu escutei uma coisa muito interessante na igreja que eu toco pela manhã. A pregadora falou que foi Martinho Lutero, né, o pai da igreja evangélica, que falou isso. Falou assim: eu quando me batizei, achei que tinha morrido o velho homem, mas aí eu soube que o velho homem sabia nadar. Fica o questionamento. O velho homem de vez em quando quer ver o teu ouvido e falar: ih, ali, se fosse naquela época ali eu não deixava. E ali, tá falando de você. Se fosse naquele tempo ali eu não dava outra face não, dava logo um tapão. Cuidado com o velho homem que vem às vezes falar no teu ouvido. Cuidado com aquele velho homem que entra em você de vez em quando, que esse velho homem aí tem outro nome. Cuidado com esse negócio de crente inconstante, que é uma coisa. Eu sou convertido aqui na igreja, mas pisa no meu calo para ver. O crente não é bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Você tá longe de ser crente. É para refletir mesmo. Você pode ser, é engraçado você falar: não sou bobo, mas você sabe que a consequência de quem te fez mal vai ser pior do que você dar um tapa nessa pessoa. Você não precisa fazer com as suas próprias mãos. Deus vai julgar a tua causa. Só que o problema é que tem muita gente querendo tomar iniciativa primeiro, para depois perguntar para Deus o que ele deve fazer. Aí Jesus já fala: ó, você já fez, não tem muito que eu possa fazer agora. É muita gente se precipitando. Primeiro ofende o irmão que ofendeu ele, depois dobra o joelho e fala: meu Deus, faça esse irmão se converter. Você precisa se converter primeiro. Na primeira oportunidade já está vindo o velho homem em você novamente. Claro que a gente tem o nosso momento de estresse, temos o nosso momento de ira. A Bíblia diz mesmo: pior aquele que provoca a ira do que aquele que se ira. A gente sabe disso. Porque tem muito fulano querendo pisar no teu carro toda hora. Também já está atribulado. Tem que falar com jeito. Fala com jeito. Mas não ofende. O problema é que fulano pisou no teu carro. Tu já quer te dar um pisão nele? Não pague com a mesma moeda. A tua recompensa vai ser maior do que aquele que está te acusando. Eu nunca vi Deus perder uma guerra. Eu nunca vi Deus deixar de ser justo. Se você hoje está sendo perseguido, se hoje estão pisando no teu calo, estão te caluniando, pode ter certeza, Deus vai julgar a tua causa. Mas espera. Não deixa o velho homem vir e atrapalhar tudo. Às vezes está perto da tua bênção vir, mas numa primeira oportunidade tu vai lá a tua bênção mais para trás. E aí tu fala: meu Deus, a minha bênção nunca vem, você também nunca muda. Aí fica difícil se igualar. A mudança precisa vir. Glória a Deus. Então eu falo que a mesa é lugar de honra, porque Jesus fala que vai honrar aqueles que estavam com ele. E aí quando fala de honra e fala de mesa, me lembra logo de Davi. Lá em 1 Samuel 16, vai falar que Samuel foi levantado por Deus para ungir um novo rei, porque Saul já tinha
errado várias vezes e Deus já não estava mais suportando Saul. Quando Samuel chega na casa de Davi, vê uns homens lá fortes, né? Fulano abençoado, um Eliabe da vida que é forte, como está escrito na Bíblia, varão Grace aqui que é forte também, né? O jiu-jiteiro. Vê uns fulano assim abençoado, e ele olha de cara e fala: esse senhor aqui é um homem de Deus, esse aqui vai ser o rei de Israel, olha como é que ele é forte. E estava todo mundo numa mesa, pastora. Só que Deus começa a falar no ouvido de Samuel: Samuel, não olha a aparência, você vê com os olhos, mas Deus conhece o coração. Cuidado com o que você está vendo ali, é bonitinho, né? Mas está tudo errado. Cuidado, não olha a aparência. E aí passa mais um irmão, e não é esse. Passa mais um irmão, não é esse. E a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: ninguém vai se assentar enquanto essa pessoa que falta chegar. E faltava um, Davi. Davi estava no campo. Davi era tão importante para o pai dele que chamou todos os irmãos e deixou o garoto trabalhando. Para tu ver a importância do garoto para o pai. O pai deveria assim: vai, todo mundo se apronta, se arruma, fica aquela casa arrumada toda, parece até uma festa surpresa, só que sem um convidado. Ele estava lá no campo, enquanto estavam todos os irmãos reunidos. E não adiantava. Deus não iria ungir a cabeça de qualquer um. E digo uma palavra: se Deus ungiu a tua cabeça é porque Ele te preparou para isso. Deus não unge a cabeça de qualquer um. Deus unge a cabeça do seu escolhido. E quando chega Davi, Samuel unge Davi. E aí eles puderam se sentar. Que privilégio, né? Que privilégio. Eu fico imaginando se Davi fosse aquele crente que me viu passar na prova e não me ajudou. Na primeira oportunidade de sentar ali, ia falar: aí, meus irmãos, tá vendo? Ninguém acreditava em mim aí. Não foi vocês que foram ungidos, fui eu. Davi era humilde, era segundo o coração de Deus. Então é interessante a gente ter essa reflexão. E Davi senta à mesa e é honrado. Da mesma forma, lá em 2 Samuel 9, fala de um jovem chamado Mefibosete. Davi tinha falado com Jonatas, que era amigo dele, que iria honrar alguém da casa dele quando ele morresse. E aconteceu que Jonatas morreu. A Bíblia não fala o tempo, mas parece que passou um bom tempo e Davi lembra. E é legal perceber que Davi lembra depois de um tempo, da mesma forma que José é lembrado também depois de um tempo. Às vezes tem causas tuas para sair. Alguém vai lembrar de você. Está demorando? Mas alguém vai lembrar de você. Eu estou profetizando que essa causa vai sair em nome de Jesus. Pode ter 1 ano, pode ter 2 anos, pode ter 20 anos. Essa causa vai sair, você vai ser honrado. Somente aguarde. Vão lembrar de você. Lembraram de Mefibosete? Lembraram de José? Vão lembrar de você também. Você é servo do Deus Altíssimo. Ele não vai te deixar desamparado. E aí lembraram de Mefibosete. Davi chega para um servo chamado Ziba, pergunta: tem aquele, sobrou alguém da família de Saul? De Saul, de Jonatas? Ele sobrou Mefibosete. O cara é aleijado. A primeira oportunidade ele foi ofender o garoto. O problema é que eles querem, quando te honrar, quer falar: fulano foi abençoado. Mas ali, né? Agora, depois de velho, que Deus honrou ele. Querem sempre arrumar um argumento para diminuir a tua bênção. Cuidado, cuidado com esses amiguinhos aí que você leva para dentro de casa, que na primeira oportunidade quer menosprezar. Tu mostra a televisão aqui, comprei a televisão. Mas também dessa marca aí até eu comprava. Aí arrumei um trabalho. Também trabalhando nesse emprego aí até eu arrumava. Cuidado com esse teu tipo de amigo que você leva para dentro de casa. Numa primeira oportunidade quer mostrar sua pequenez. Comprei um sofá novo. Ih, dessa cor aí. Ih, eu tenho o melhor lá em casa. Cuidado com esse tipo de gente. É forte. A gente já falou de que mesa é lugar de intimidade. Tua casa também é lugar de intimidade. Numa primeira oportunidade, tu leva um colega teu para dentro de casa, ele menospreza o que tu tem, não leva mais. Faz o teste, fica levando ele direto lá, falando mal da tua TV, falando mal da tua TV. Passar 2 semanas, tua TV quebra. Cuidado, cuidado com esse tipo de amigo. Então o Ziba chega na primeira oportunidade e fala: tem sim, mas é aquele aleijado de ambos os pés. E aí que vem a honra de Deus.
Davi manda buscar. Mefibosete se ajoelha aos pés de Davi com o rosto no chão e fala: eu sou um cachorro. Olha o nível que ele chegou. Sou um cachorro, eu não mereço nem estar aqui na tua presença. Meu Deus, é forte. Só que Davi, ele é um homem de palavra e ele sabe o que é ser honrado. Você só vai honrar alguém quando você souber o que é ser honrado. O problema é que tem muita gente que quer buscar a honra de Deus, mas quando Deus manda você honrar alguém, você não honra alguém. Quando Deus fala para você fazer algo por alguém, você não faz por alguém, mas quer a honra de Deus. Davi foi honrado e soube quando foi o momento certo de honrar. Por isso que mesmo com os defeitos de Davi, Deus continuou mantendo Davi de pé. Por que Deus te mantém de pé? Porque você sabe honrar aquilo que Deus fala na sua vida. Esse é o segredo. Honre. Se Deus falou para você fazer, faça. Não se preocupa, que Deus é o mesmo que te honrou no passado, vai te honrar hoje. Nada vai te faltar. Honra. Vai chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida. Às vezes, Deus te manda honrar alguém e você não tem nem para você direito. Mas sabe, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E aí Davi vai, busca aquele jovem se humilha aos pés de Davi, e Davi coloca ele para sentar na mesa. Só que é muito interessante isso. A Bíblia conta que ele era aleijado de ambos os pés. E ele senta à mesa para comer com Davi. A Bíblia vai falar que todos os dias, ele se assentou à mesa para comer com Davi. Ele se assentou à mesa para comer com o rei. Mas por que isso é um mistério forte? Quando ele estava de pé, poderiam acusar: você é um aleijado. Mas quando ele estava na mesa, você é do rei. Você é filho do rei. Você não entendeu. Pode falar: você em pé, você é um aleijado. Você não tem onde cair morto. Mas você sentado junto com o rei, você é filho do rei. Você é exaltado pelo rei. O mesmo que acusou ele, pastora Zipa, o mesmo que acusou que ele era aleijado, foi o mesmo que teve que virar servo dele. Se Deus quiser, Ele faz o que Ele quer. Ele faz um analfabeto ser pastor, é Deus que faz, vai você acusar. Ele pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Você pode até achar: meu Deus, quando que vai vir a minha honra, a minha exaltação? Vai chegar no momento. Até quando você achar que não está pronto. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele ali, Mefibosete, poderia ser um aleijado, poderia ser aleijado de ambos os pés. Essa era a fraqueza de Deus, mas o poder de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Você pode ter sua fraqueza hoje, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar em sua vida. A honra de Deus vai vir e você vai sentar na mesa de honra. Eu estou pregando hoje para aqueles que querem sentar na mesa, para aqueles que querem ter uma vida restaurada e sentar na mesa, poder sentar nessa mesa. Não é de qualquer jeito que você vai sentar nessa mesa, mas quando você entender: eu preciso sentar nessa mesa. Para pensar o seguinte: em tanto tempo da sua vida você não pensou: eu preciso disso, eu preciso daquilo, e você não correu atrás e fez? Só que o problema é que tem muita gente, pastor, que caminha anos e anos e anos e anos e anos na igreja, mas não senta nessa mesa. Meu Deus. E eu realmente não consigo entender. O que está impedindo essa noite de você sentar nessa mesa? O que está te impedindo de sentar nessa mesa? É o perdão? O que está te impedindo de sentar nessa mesa? É o pecado? Porque eu entendo o seguinte: quando Paulo fala de sentar na mesa indignamente, comer e beber indignamente, ele está falando mais de comunhão. Porque pecado todos nós aqui temos. Tem algum aqui que pode dizer que não tem pecado? Porque se você não tiver, meu irmão, eu vou te ver sendo arrebatado agora. Meu Deus. Então, se todo mundo peca, o que é ser indignamente? É aquela palavrinha que saiu da sua boca sem querer? É aquilo: poxa Deus, eu errei, pedi perdão? Não. Indignamente é quando você sabe que você não está em comunhão com o seu irmão, não está em comunhão com a sua igreja, e você quer cear. Isso é ser indigno. Então, para cear, tenha comunhão com a sua igreja, tenha comunhão com os seus, você vai poder cear. Então, o que nessa noite está fazendo você não sentar nessa mesa? É uma palavra de reflexão. Sabe por quê?
A Bíblia diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Imagine chegar naquele dia e falar: meu Deus, eu poderia ter ceado esse tempo todo, eu poderia ter corrido atrás de me batizar, eu poderia ter corrido atrás de me casar, eu poderia ter corrido atrás de tantas coisas, mas eu não quis. Achei que ia ter tempo, Hoje eu não posso mais sentar na mesa. Glória a Deus, é verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não, meu irmão. Muitas das vezes a gente ouve aquela palavra do acusador no nosso ouvido no momento de ceia, e a gente não quer cear por alguma coisa que a gente fez. Isso acontece sim, mas cuidado com o acusador. Deus não acusa, Deus transforma. Quem acusa é o diabo. Hoje é um culto de ceia. Desculpa se eu estou prolongando, mas é um culto de ceia. Eu quero que vocês entendam. Isso aqui é importante demais. Jesus deixou apenas duas coisas importantes para a gente fazer como ritual. Primeiro, o batismo, e segundo, a ceia. Se você vê outra coisa além disso na Bíblia, dizendo que um voto vai te salvar, um dinheiro a mais que você der vai te salvar, isso não é bíblico não. O que vai te salvar são essas duas coisas. E a graça, principalmente a graça, porque nós não somos merecedores de nada, inclusive de sentar nessa mesa. Mas é através dele a gente senta. Reflita. E para encerrar, eu quero voltar àquilo que eu falei. Mesa. A mesa é um lugar de comunhão. Se você quer sentar nessa mesa, tenha comunhão com o seu próximo. Você chegou, nem deu a paz do Senhor para o teu irmão. Na primeira oportunidade de trocar o cara, se dá um sorriso para ele. Presbítero, eu nem falei contigo direito. Tenha comunhão. Glória. Mesa é um lugar de intimidade. Glória. Tenha intimidade com o teu Deus. Senta nessa mesa, mas vai lá no particular, no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e tenha intimidade com ele. Mesa é lugar de partilhar. Partilha para o teu irmão. Esquece um pouquinho aquelas coisas a mais. Partilha a palavra de Deus para o teu irmão. Partilha uma oração para o teu irmão. Partilha um abraço. Eu nunca vou me esquecer que diante da igreja eu falo isso. Um dia eu precisava de um abraço. Eu passei ali fora. O diácono Antônio me deu um abraço que eu nunca vou me esquecer, diácono. No momento que eu precisava, ele foi enviado por Deus e me deu um abraço. Ele partilhou aquilo de bom que ele tem. Seja você aquela pessoa que precisa partilhar algo. Partilha aquilo que você tem. Você pode falar: mas eu não tenho nada. Você tem. Você tem. Mesa também é um lugar de conflito. Hoje ele está conflitando a gente em tantas coisas. Mesa é um lugar para você conflitar mesmo. No teu momento que a pastora vai falar assim: agora feche os seus olhos e ore. Se você tem alguma coisa para pedir perdão, esse é teu momento de conflito. Feche seus olhos e peça perdão mesmo. Peça a Deus para liberar o perdão. Mas não deixe de cear. Não deixe de partilhar daquilo que Deus tem para você. Você não sabe se essa pode ser a tua última ceia. E mesa é um lugar de honra. Ele vai te honrar. Ele vai te fazer um coração melhor para você ser honrado por Ele. O que falta para você sentar nessa mesa com Ele? Lembre-se do seguinte para encerrar. Ele está à porta e bate. E Ele só está esperando você abrir. Porque quando Ele entrar, presbítero, Ele vai entrar e vai cear com você. Aleluia, Deus. Ele está à porta, Ele está batendo. E essa palavra não é só para o desviado ou para aquele que não aceitou Jesus, não. Essa palavra é para a gente crente mesmo. Aleluia. Vê, está com o coração duro que parece que Jesus nem entra mais no teu coração. Não tem orgulho não. Se antes da ceia você acha que tem que se reconciliar com Jesus, se reconcilia, fecha os olhos. Deus, eu estou achando que eu estou andando meio errado. Me perdoa, meu Pai. Não sinto mais a tua presença como antes. Me perdoa, Deus. Quebra o teu orgulho. Mas não deixa de cear, não. Não deixa de buscar a Deus, não. Se examine. E sempre melhore. Ele está batendo na porta. E Ele vai entrar e vai mudar a sua história. E assim eu agradeço a minha oportunidade.